Sim, gente, o que vocês leram no texto é o que eu estou sentindo agora. E eu vim aqui de coração mesmo abrir tudo para vocês o porquê que eu me sinto assim. Chegar aos 40 anos e sentir um fracassado. Meu nome é Cláudio Kev, podem me chamar de Claudinho se quiserem. E eu tô aqui de coração aberto mesmo. Eu sei que tem muitos vídeos aí rolando aqui no YouTube falando sobre esse tema. E eu acho que isso me encorajou a vir trazer aqui para vocês a minha experiência do que eu estou vivendo agora e talvez sirva de exemplo para alguém, né? Eu não acho que é copiar alguém, plagiar ninguém, aproveitar hypes, como diz aqui na rede social, né? Não, não é isso. É simplesmente me abrir e explicar o porquê também desse vídeo, né? Já aviso vocês que é o meu sonho estar nas redes sociais, produzindo conteúdo para as pessoas e também, dentro desse sonho, explicar a minha frustração com ele. Esse vídeo não vai ter cortes, eu não vou cortar esse vídeo. Então, se eu errar alguma coisa aqui, se eu esquecer alguma coisa aqui, espero em Deus que eu tenha a oportunidade de trazer um novo vídeo para vocês depois falando de algum tema, explicando mais a fundo alguns motivos aqui do que eu me sinto um fracassado aos 40 anos de idade. Então vamos lá, gente. A minha história, para quem tem 40 anos de idade e tem um sonho, o meu sonho ele começou querendo ser um artista, né? Eu queria ser ator, comediante. Eu lembro que quando eu era criança, gente, ali nos meus 8 anos, 9 anos de idade, eu tinha uma referência do Play Center. E eu moro numa cidade aqui perto de São Paulo, mas é Minas Gerais já. Ela se chama Extrema. É uma cidade que já está ficando conhecida um pouquinho por conta das empresas, por conta do turismo, né? Mas na época não era assim. Era uma cidade bem mais pacata, bem menor, com pouquíssimos habitantes. Então as pessoas que pensavam um pouquinho fora da casinha com essa questão de querer ser artista, ator, cantor, né? Tinha que literalmente pegar a mochilinha, colocar nas costas e ir embora para São Paulo ou Rio de Janeiro. E eu não tinha essa coragem e também não tinha condições financeiras para fazer isso, né? Só que eu tinha um desejo muito grande de estar num palco, aparecer e as pessoas me vendo fazendo de repente uma piada, uma comédia, um teatro dramático. E eu lembro que lá no bairro, eu ainda moro na área rural, eu moro com minha mãe, com meu padrasto, e, e eu lembro que eu fazia festinhas, eu tinha a referência do Play Center, das noites do terror do Play Center, quem que lembra? Então eu fazia festinhas, tinha um local lá que era público, né? Um salão, então eu enfeitava do jeito que eu conseguia enfeitar, sem gastar nada, porque a gente também não tinha condição, meus pais eram caseiros de um sítio lá, graças a Deus a gente não pagava aluguel, né? Mas eu pegava o que eu podia pegar e fazia ali as festinhas que eu fazia de terror, montava aquelas casas de terror que tinha no Play Center. E antes disso eu me apresentava, e assim vai, era muito divertido. Só que eu não pude perceber que nessa fase eu já comecei, assim, eu não tô me vitimizando, mas eu comecei já a ser meio castrado um pouquinho. Talvez pelo meu jeito de ser, talvez pelo meu lado de ser um menino um pouco diferente dos outros. Eu jogava futebol, até que eu era bem solicitado ali entre os meninos dos times, né? Não, eu quero o Claudinho com a gente, né? Talvez se eu tivesse seguido esse sonho de jogador de futebol, eu seria um bom jogador de futebol. Porém, os próprios meninos ali fizeram com que eu não me sentisse útil para aquilo, né? E naquela época, gente, há 30 anos atrás, né? 28 anos atrás, era muito difícil isso, né? Hoje é mais fácil, né? Um menino um pouco diferente, vamos dizer assim, afeminado, né? Com traços mais afeminados, uma voz mais afeminada, ter essa oportunidade. Eu mesmo fui castrado por eles, assim, né? Eu comecei a ser assediado por eles,
Até mesmo fui passar um dos limites comigo um dia, e isso me traumatizou tanto que eu saí fora daquilo ali. Eu tive poucos amigos na minha infância. Meus pais são maravilhosos, graças a Deus. Porém, meu pai era muito ciumento. E meu pai brigava muito com a minha mãe. Então, meu irmão levava um amigo em casa, que o meu irmão é mais velho, né? E meu pai achava que meu irmão estava levando esse amigo, e esse amigo estava paquerando a minha mãe. Ia causar uma briga terrível. Minha mãe sofria muito. Eu via minha mãe sempre de cabisbaixo. Então, eu cresci num ambiente que me deixou uma criança ansiosa. E com esses acontecimentos também, né? Ali de os meninos me tirando ali do jogo de futebol. Porém, eu já fazendo as festinhas e o pessoal do bairro já vendo, nossa, o Claudinho tá fazendo algo diferente. E eles adoravam isso, né? Mas, gente, eu era gago, né? Eu tinha tanta vergonha, os meninos conseguiram fazer eu ter tanta vergonha da minha voz, que quando eu ia chegar, minha mãe pedia para me comprar um pão lá no barzinho, na venda, né, que tinha. E eu chegava lá, eu, né, gaguejava literalmente ali. E um dia minha mãe percebeu que eu tava ficando gago. Ela pegou uma peneira e do nada ela colocou na minha frente a peneira. São crenças, né, dos antigos, e jogou água na minha cara, assim. Com um susto, gente, eu nunca mais fiquei gago. Eu dou risada porque tem que rir, porque eu já chorei muito. E eu não vi nesse vídeo aqui pra chorar e pra me vitimizar. Eu vi nesse vídeo pra alertar mesmo que a gente pode influir positivamente na vida das pessoas e negativamente. Infelizmente, na minha vida, muita gente influiu negativamente. Eu perdoo todo mundo, né? Eu fui violento quando eu era criança, né, por um desses meninos. E até eu entender o que estava acontecendo, em algum momento eu achava que aquilo era certo, e eu depois achava que não, e ficava comigo. Então eu era uma criança ansiosa. Eu lembro que meus pais às vezes iam viajar para Aparecida do Norte, né, que é longe daqui. Então para mim isso é uma viagem. Lá na padroeira, né, eles eram devotos. A minha mãe ainda é. Meu pai é evangélico agora, então, mas respeita muito. Gente, esses barulhos, eu moro no sítio aqui da minha mãe, tá? Com a minha mãe, então vai ter bastante barulhinhos de bichinhos aqui, mas eu amo tudo isso, isso me fez muito bem. E vocês vão entender o porquê que me fez bem isso daqui de morar no sítio. E aí, gente, essa questão da arte, eu fui deixando um pouquinho. Eu me inscrevi numa escola de canto, porque eu amava o Michael Jackson, amo ainda, né? Então eu dançava meio parecido que o Michael Jackson, fiz umas apresentações também. E eu tava me sentindo um artista, né? E as pessoas elogiando, né? E eu tava me sentindo um artista e procurei canto. Mas parece que eu fui perseguido pela procrastinação a minha vida inteira e eu desisti do canto. Aí eu fui na fonoaudióloga na tentativa de mudar minha voz, de deixar minha voz mais grossa, para as pessoas pararem de me criticarem, de me chamarem de coisas absurdas por conta da minha voz. Na época eu achava um absurdo, hoje eu não acho, mas na época eu achava, né? Estamos falando de 28 anos atrás, onde a internet ainda eu acredito que já existia, mas era muito pouco. Não tinha redes sociais, né? Eu acho que eram mais para empresas, grandes empresas. Então, depois que foi se fortificando isso. E aí, eu já estava ali estudando, né? Aqui na minha cidade, na minha época, era primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, depois quinta série, até a oitava série, depois faculdade, né? Então, a minha primeira e segunda série foi bacana. A minha quarta e quinta série, eu vivi um horror na escola. Os bullying eram tão fortes que até as meninas faziam bullying comigo. Eu lembro de um bullying que as meninas me levaram dentro do banheiro feminino e depois começaram a gritar, e a diretora foi lá e elas falaram que eu tinha entrado no banheiro feminino.
sendo que elas que me puxaram, eram meninas maiores que eu, mais fortes, de outras séries, né? E aquilo me feriu muito. Meus pais foram chamados na escola e eu nunca queria entrar num banheiro feminino, muito menos por questões da minha já, do meu desenvolvimento que eu estava tendo, e também por questões de medo. Eu não queria entrar no banheiro feminino, tentar abusar uma menina, né? E elas conseguiram fazer isso, né? Eu lembro disso, isso eu perdoo todo mundo, gente. Eu sou o perdão em palavra, né? Eu gosto, eu entendi muito bem o que Jesus Cristo veio. Esse vídeo não é sobre religião, mas eu sou cristão, eu amo Jesus Cristo, eu estudei sobre Jesus, eu entendo a mensagem que ele passou do amor. Então, eu cresci nesse ambiente também religioso, apesar do meu pai ser muito ciumento, mas eu não cresci num ambiente de bebida, de drogas, mas vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. E isso me causou um pouquinho assim de constrangimento e eu comecei a perceber que nada ia dar certo, né? Aí vem o caso dos vídeos aí, teve o vídeo da menina Camila, né? Que falou dessa questão da faculdade, da escola, que todo mundo já queria ser alguma coisa. E eu não via eu me encaixando em nada, nem na medicina, nem muito, assim, principalmente nessas áreas que eu sei que meus pais iam ter que gastar muito dinheiro, mas em áreas mais simples, né? Eu não me via trabalhando dentro de uma empresa, eu achei que eu ia trabalhar no sítio, né? Eu achei que eu ia ser uma pessoa igual ao meu pai, eu ia trabalhar como caseiro no sítio, limpando a piscina, apodando as árvores, limpando a grama, cuidando dos bichos. Eu achei que eu ia ser assim. Porém, quando eu fui para a quinta série, eu fui eu acabei entrando aqui porque na minha cidade não tinha escola particular, né? Então eu fui numa escola que todo mundo na minha cidade que tinha condição financeira, os filhos dos médicos, dos dentistas, dos advogados, dos que tinham condição financeira, dos empresários, estavam nessa escola. E eu fui para essa escola. Gente, eu sofri tanto, eu fui tão chamado assim de pé de barro, porque eu tinha que andar quilômetros na lama às vezes colocava sacolinha e não dava certo. E aí eu sofri no meio desses supostos ricos, né? E aí eu consegui vencer um ano, e daí na minha sexta série eu fui para uma outra escola que também tinham alunos da alta sociedade da minha cidade da época, mas tinham alunos da minha classe, assim, simples, que vinham do sítio, né? Que os ônibus vinham até um certo local dos sítios e levavam para a cidade. Só que aí eu comecei a sofrer o outro bullying, né? Que era o bullying da questão da minha sexualidade, né? Eu não sabia o que que eu era, né? Eu não sabia se eu gostava de mulheres, ou se eu gostava de homens. Eu tive namoradinhas. Eu era muito tímido e ao mesmo tempo não, né? Quando eu estava num palco fazendo Michael Jackson, eu não tinha timidez nenhuma, mas quando eu estava na sociedade, ali na escola com os amigos, eu era muito tímido de iniciar uma conversa com alguém, né? Então, foi uma época muito difícil para mim, assim. Os meninos, eles queriam fazer eu acreditar que eu era homossexual na época, né? Antes de eu saber o que que eu era de verdade. Então, teve um menino, que Deus o tenha, e parece que até ele me pediu perdão antes. Foi muito engraçada essa história, mas fica para um próximo vídeo. Mas é mais ou menos assim, numa certa idade, aí eu já tinha meus 30 anos, a gente se encontrou, e ele pediu desculpa do nada pra mim, e aí passou um tempo e ele sofreu um acidente. Eu entendi que foi uma despedida, né, e um pedido de perdão, e eu aceitei de todo o coração. Eu já estava bem desenvolvido emocionalmente para essas coisas. Eu não tenho rancor de ninguém, mas olha só o que, que eu tive que enfrentar. Ele escreveu com a minha letra, ele tinha a habilidade de escrever com letras, né? Ele escrevia bem, e a minha letra era uma letra aparentemente bonita, puxado mais para as letras das meninas do que dos meninos, né? Na teoria.
E aí ele escreveu uma carta de amor para um outro menino, assinou com o meu nome, colocou na mochila dele e ele fingiu que achou e leu na frente da sala. E os professores rindo. E eu falei pro meu pai na escola e meu pai, a diretora da escola falou pro meu pai assim: seu filho é desse jeito, o problema é de vocês, eu não posso fazer nada. E aí isso era a sexta série, né? Aí eu venci tudo isso, né? Sexta, sétima, oitava, eu consegui estudar e me concentrar, por mais que eu levava papelada na cabeça, eu tinha medo de ir no banheiro, eu segurava, eu tenho um pouco de intestino preso até hoje por causa, eu acho que é por causa disso, porque depois eu fiz terapia para entender tudo isso. Eu tinha medo de ir no banheiro, eu segurava o dia inteiro quase, porque quando eu ia no banheiro, o menino ia atrás tentar me agarrar. Então esse período foi muito difícil para mim, que eu tentei focar e consegui. Mas aí quando eu fui pro primeiro ano, né, que eu acredito que eu já tinha ali os meus 13 anos, né, eu não estava aguentando mais. Eu me escondia na biblioteca para não fazer educação física, porque na educação física eu era o momento do bullying muito mais forte mesmo, assim, de tapa na cabeça, de as palavras associadas ao homossexual bem altas, e sai daqui seu, né? E aí eu me toda a educação física e eu reprovei de ano. O meu primeiro ano do ensino médio eu reprovei e depois o segundo ano eu reprovei por falta. Aí eu comecei a faltar porque eu tinha e enganava os meus pais. Aí até então que um dia chamaram meus pais na escola, mas mesmo assim a gente não tinha esse diálogo do bullying, porque eu não sabia o que eu era, né? E aí, aos meus 16 anos de idade, quando eu consegui identificar o que eu era, né? E eu já tive um relacionamento com uma pessoa e eu me apaixonei por essa pessoa e eu descobri o que eu era, que eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu sou assim, assim, assado. E minha mãe me deu um abraço chorando, falando que me ama do jeito que eu sou. Ela me deu uma força imensa, gente, assim. Eu virei aquele menino recatadinho para um super-homem. Né? Quando a minha mãe falou que me aceitava, meu pai também. O meu irmão teve um pouquinho assim, porque estava na fase também da molecada, né? Meu irmão é 4 anos mais velho que eu. Então, e a minha irmã é 5, também tinha uma irmã pequenininha. E aí... Só que eu ganhei muita força quando eu contei para minha mãe o que eu era. Só que aí a minha vida começou a ir para um caminho bonito, mas eu fui deixando esse sonho do artista pro lado. Não vai dar certo. Eu moro numa cidade pequena, eu preciso ir embora daqui. Eu sou muito apegado aos meus pais e a minha própria raiz, né, de morar no sítio, de ser o pé de barro mesmo. Por mais que hoje está tudo asfaltado aqui nas áreas rural, mas antigamente não era. E eu peguei, fui assumir o que eu era para minha mãe, ganhei essa força e terminei os estudos, porque daí, quando a molecada começava a mexer comigo na escola e tentar fazer tudo que fizeram, eu falava assim: e aí, qual é o babado? Literalmente, eu enfrentava. Eu não era barraqueiro, eu sentava na frente, primeira carteira. Mas quando alguém me jogava um papel atrás e eu já virava e falava: o que está acontecendo? Sou mesmo, e daí? Qual é o problema? Então, esse período, gente, nós estamos falando de 28 anos atrás, né? Se eu errar nas contas aqui, vocês me desculpem, tá bom? Mas de 25 anos atrás já, né? Porque daí eu já estava maior, 28 quando era criança ainda, ali os meus 12, né? Então, vamos pensar aí nos 20 anos atrás que seja. Ainda não estava tão fácil assim, né? Mas eu consegui enfrentar de frente, finalizei o estudo, o ensino médio, mas eu não tinha perspectiva de ir para a faculdade, porque eu estava amarrado entre o sonho de ser ator. Aí quando eu descobri para ser ator precisava fazer faculdade também. Naquela época, hoje a gente consegue ser ator sem fazer faculdade, mas naquela época os principais atores, eles vinham de artes cênicas, e eu descobri que artes cênicas era uma faculdade cara na época também, e federal, as federais eram muito longe, eu ia ter que fazer o mesmo processo de ir embora, e o apego emocional era tão grande que eu não quis fazer. Eu quis ficar perto da minha família.
Se foi uma escolha errada, eu não sei, mas pelo menos eu curti a minha família. Mas ainda estava tendo problema com meu pai e minha mãe brigando muito. E foi um dia que eu falei pro meu pai: dá para o senhor parar de ser assim? O senhor está acabando com a vida da mãe. Né? Porque daí o que aconteceu nesse período quando eu falei assim com ele? Foi o período que eu também comecei a sair, né, de casa para passear nas festinhas e comecei a fazer uso de álcool, mas não em excesso. Mas todo sábado, ou sexta ou sábado, eu precisava beber um pouco de álcool com os meus primeiros amigos que eu estava fazendo, porque eu não tive amigos na adolescência e no período de criança, né? Ali eu já estava nos meus 17 anos, mais ou menos. Gente, se o vídeo ficar meio desconexo, é porque eu tô fazendo de coração e às vezes, né, 40 anos de idade, a memória já vai ficando um pouquinho lá embaixo. Me entendam. Brincadeiras à parte, gente, mas é rir literalmente para não chorar. E aí foi quando a minha cidade começou a receber um boom de empresas, que hoje ela cresceu muito, né? Quem pesquisar sobre Extrema Minas Gerais vai ver o crescimento. As principais empresas estão aqui. E teve uma empresa que eu não posso falar o nome, porque é uma empresa famosa de marca. Ela ofereceu um curso técnico de graça para as pessoas trabalharem nela. E eu fiz esse curso. E quando eu fiz esse curso, eu entrei trabalhar nessa empresa como auxiliar de produção. E no meu terceiro mês eu fui promovido para auxiliar de auditor da qualidade, né? E aí, no meu sexto mês, eu recebi o meu primeiro salário do aumento da promoção, que na época era um absurdo para mim. Era um salário muito alto. Vamos pensar que no dinheiro de hoje, um salário mínimo, né, é 1.000 e pouquinho, e a minha promoção me fez ganhar 7.000. É muito dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu. Só que aí, gente, pelo fato de eu não ter responsabilidades, eu nunca pensei que eu ia precisar ter uma casa própria, eu nunca pensei que eu ia querer ter um carro, e assim vai, guardar dinheiro, fazer poupança. Eu nunca pensei em nada disso. Eu pensei em viver, né? E comecei a comprar roupas de marca, perfume importado, ir para as festas caras. Eu comecei a ter uma vida ali meio que de luxo um pouquinho, né? Diferente dos meus outros amigos e até diferente dos meus próprios familiares. Até o pessoal me considerava como um riquinho ali, os novos amigos que estavam aparecendo. E eu percebi também que eu era muito mais aceito, bem vestido, né? Do que pessoas que eram iguais a mim eram menos aceitas porque eram pobres. E eu, por parecer ser um pouquinho mais rico, era mais aceito. Aí tá uma coisa horrível que a gente vive até hoje, isso, né? Alguns homossexuais que são bem-sucedidos, eles são mais aceitos na sociedade do que alguns homossexuais que não são. E a luta dos homossexuais, às vezes, é essa, né? É para ter essa inclusão, é para não sofrer esse preconceito. Porque se você pegar um homossexual famoso, todo mundo bajula. Agora, se você vai num barzinho ali da esquina, onde tem uma travesti ali, tem alguém ali assim, ele sofre mais preconceito. Não tem o que fazer, né? E eu, infelizmente, coloquei isso na cabeça. E acabei gastando todo o meu dinheiro. E aí, nesse período, gente, eu acabei... Aí eu já passei dos 20 anos, né? E aí, essa empresa eu continuei, trabalhei nela por 10 anos. Então, eu fui até os meus 29 anos nela. E nesse período eu não guardei nenhum dinheiro. Mas aí eu já comecei a experimentar outras coisas da minha vida. Por exemplo, eu me apaixonei por uma pessoa e me apaixonei cegamente. E aí, quando essa pessoa terminou o relacionamento comigo, eu experimentei o que era uma certa depressão, um certo estar deprimido. E eu não cuidei muito disso. Eu pensei até tirar, né? Você já sabe o que eu tô falando. Muito fraco emocionalmente eu tava ainda. E aí
nisso, nesse turbilhão de sentimentos, a minha mãe resolve dar o ponto final na vida dela quando ela separa do meu pai, porque meu pai tinha tantos ciúmes dela que ele acabou traindo ela no relacionamento. Aí vocês imaginem, né, as pessoas que têm muitos ciúmes. Só que foi bom, foi livramento de Deus para os dois, porque minha mãe saiu de casa e foi pagar aluguel. Aí ela saiu do sítio e foi morar na cidade. E ela tinha feito um curso de cabeleireira. E ela prosperou muito. Aqui, essa chácara que ela tem hoje com o marido dela foi devido ao trabalho dela, né? Só que ela morava lá de aluguel. E aí foi quando eu experimentei a depressão um pouquinho e comecei a fazer o uso exagerado da bebida alcoólica. Começou a me destruir aquilo ali. Eu comecei a ficar ansioso, eu comecei a perder dias de trabalho. E eu não bebia todo dia, mas quando eu bebia era para beber tudo. Então, às vezes, eu bebia muito no final de semana e ficava mal, a semana inteira mal, me deprimindo no quarto, me deprimindo. Foi quando um certo dia eu resolvi ir para uma festinha e já trabalhando em outra empresa, tá, gente? Na mesma área da qualidade. Graças a Deus, os meus empregos sempre ok, tá? Só que eu nunca guardei dinheiro, né? Mas os meus empregos sempre foi na área da qualidade, com exceção do que eu vou contar já já para vocês. E aí eu comecei a fazer uso de álcool muito exagerado. Foi quando um dia eu comecei a faltar nesse outro emprego e eu fui dispensado com 5 anos de trabalho. Aí já se passou mais 5 anos e eu não tinha dinheiro, não guardava dinheiro. Aí foi quando eu tentei ser mais ousado um pouquinho. Eu comprei um barzinho por preço. O rapaz abandonou o bar e deu um preço simbólico. Eu parcelei o bar. Às vezes a gente precisa ser ousado em algumas coisas. Só que aí o bar estava me rendendo um faturamento muito grande. Só que aí eu também não sabia mexer com o dinheiro. Eu gastei todo o meu dinheiro. Tudo com porcaria. Comprei um carro, dei uma entrada num carro, arrumei uma pessoa para namorar. Essa pessoa roubou meu carro porque ela tinha envolvimento com drogas. Eu não sabia, fui saber depois. Bateu o carro, eu devolvi. Eu tinha acabado de tirar a carta. A minha carta não tinha chego ainda, olha que loucura. Tudo ansiedade, né? Tudo querer tudo da noite pro dia, imediatismo. E foi quando eu perdi carro, aí eu perdi namoro, aí aconteceram muitas coisas, gente. Aí teve um período que eu tava muito fraco emocionalmente mesmo, foi quando eu fui para uma festa aqui na minha cidade. E eu fiz uso de muito álcool e as pessoas estavam usando um entorpecente alucinógeno. E eu tomei em excesso. Isso dá tema para um outro vídeo, tá bom? Que eu quero trazer para vocês. Não tomem alucinógeno. Não tomem, nunca tomem. Quem já tomou, tomou. Quem não tomou, não tomem. E quem tem predisposição à depressão, à ansiedade, não pode tomar. Efetivamente, eu tomei. E eu tive sérias alucinações que eu lembro detalhadamente tudo que eu vi naquela alucinação. E aí foi quando eu tive alucinações, fui parar no médico, né, no mesmo dia. Aí já estava no emprego novo, foi quando eu já tinha 30 e pouquinhos anos, 31 anos, foi quando eu comecei a ter crises de ansiedade fortíssimas depois disso. E aquilo me assustando, eu entrava em pânico, o coração acelerava. Você imagina você sentado no seu sofá e de repente seu coração acelera, parece que você está descendo numa montanha russa. E aí comecei a ter pânico, crise de ansiedade assim. E eu contei para o psiquiatra, ele falou que realmente é por conta daquele episódio. Ele foi um fator de gatilho, né? E eu comecei a ter a minha primeira experiência com remédio. E aí comecei a tomar clonazepam, e aí tem o famoso Rivotril e antidepressivo, mas eu não tratei muito bem, aí acabei me viciando no clonazepam, às vezes até hoje eu preciso tomar um pouquinho para dar uma acalmada, mas ele deprime muito a gente. E foi quando veio a pandemia. Aí as primeiras coisas que fecharam foi salão. O emprego que eu tava
dispensou todo mundo. E minha mãe falou assim, bom, cada um vai precisando, não faz mais sentido pagar aluguel, agora vamos pro sítio, a gente tem nossas casinhas lá. Aí foi quando minha mãe veio pra cá e eu fui morar com meu pai. Né? Meu pai tinha casado e ficava mais perto do meu serviço novo, que daí é onde eu vou contar pra vocês que eu comecei a trabalhar como agente de saúde. E eu fiquei tão encantado por aquela área que eu comecei a estudar psicologia, gente. Eu fiz 2 anos de psicologia, só que aí veio mais uma frustração na minha vida. Eu acabei ficando na época de eleição de 2020, eu fiquei do lado de uma pessoa, essa pessoa perdeu e eu perdi meu emprego. Cidade ainda é pequena, né? Então o gestor atual fez uma lista de todo mundo que estava oposto a ele e mandou embora literalmente todo mundo. E eu tranquei a faculdade, eu não via mais sentido, né? Fazer faculdade de psicologia. Fiquei mais deprimido. E aí eu tava morando. Aí é um pouco engraçado que daí a minha madrasta, que é a esposa do meu pai, a gente discutiu por uma bobeira lá, né? Por questões de compras, ela queria comprar um negócio pela internet e meu pai não queria deixar, e aí eu entrei no meio para defender o meu pai, aí ela falou que eu queria roubar meu pai dela, aí eu fui morar com a minha irmã que já estava casada. E morando com a minha irmã, eu continuei tendo a minha vida boêmia, né, trabalhando já num outro emprego na área da qualidade, né, mas eu continuei tendo a minha vida boêmia e não deu nada certo, gente, nada certo, porque minha ansiedade voltava e então eu bebia o final de semana, ficava uma semana deprimido, faltando no emprego, aí fui dispensado novamente desse emprego, e aí um certo dia eu tinha decidido não beber mais e voltar a estudar. Só que um dia um amigo meu, que hoje ele é vereador aqui da cidade, ele falou, Cláudio, eu preciso doar 2 cestas básicas, vamos comigo doar? E eu falei, vamos. E aí eu tinha recebido a rescisão desse trabalho, falei, eu quero ajudar um pouquinho também, né? Aí eu comprei umas coisinhas ali para colocar na cesta e a gente foi entregar. E na onde a gente foi entregar a cesta, gente, tinha um bar embaixo da casa da mulher que a gente foi levar a cesta. Ela tinha acabado de ter bebê, né? Um bebezinho lindo. E aí eu comprei até um remedinho para ela lá, uma vitamina, né? Tinha um bar. Aí meu amigo falou, vamos tomar um drinkzinho só para comemorar? E eu já tinha decidido não beber, mas eu falei, bom, eu vou tomar. Tomei, gente. Por eu ter passado ali uns meses sem beber, a bebida subiu muito rápido. E aí, dinheiro no bolso, comecei a beber, que nem um doido. Só que nesse dia eu tenho uma coisa que eu agradeço a Deus até hoje, porque foi um livramento. A minha irmã não concorda com as minhas bebedeiras que eu tinha, né? Hoje fazem 4 anos que eu não bebo, né? Vocês vão saber o motivo agora, porque nesse dia que eu fui beber, bebi, não fui beber, fui entregar as cestas básicas e acabei bebendo. Esse meu amigo que estava de carro, né? Me deixou porque eu quis continuar bebendo. E ele tinha que ir embora. E aí eu encontrei um outro amigo que morava perto da casa da minha irmã, de carro, e ele falou, começou a chover, ele, vamos embora, Cláudio. Eu falei, vamos. Aí ele me levou embora. Quando eu tava subindo o morro da casa da minha irmã, um outro amigo me liga, falando, Cláudio, você me deixou sozinho. Eu nem lembrava que eu tava falando com ele. Olha só o nível da bebida alcoólica. Você me deixou sozinho aqui, sacanagem, né? Falei, tá bom, eu vou voltar aí. Aí eu tinha que andar da minha irmã até um barzinho que tinha perto da minha irmã para poder pegar um mototáxi para me levar até o centro da cidade. E nisso a minha irmã passou por mim com o carro dela, né? E a minha irmã jamais ia fazer o que ela fez, mas naquele dia ela fez. Ela virou o carro, falou, ei, onde você tá aí nesse horário? Tá bom, chega, né? Aí eu peguei e falei assim, meu amigo, eu deixei sozinho lá na praça, eu vou lá ficar com ele um pouquinho. Ela falou, vamos lá que eu te levo. Gente, a minha irmã nunca ia fazer isso, porque ela não aprova a minha bebedeira, as minhas bebedeiras. E aí eu peguei, fui com a minha irmã me deixou na praça. Quando foi o tempo da minha irmã voltar, ela me ligou desesperada, chorando, que tinha caído o muro
por conta das chuvas, desmoronou todo o muro na casa da minha irmã e o meu quarto que eu tinha lá na casa dela quebrou inteirinho. A minha cama fez assim, ó. Meu notebook, que estava no meio da cama, esmagou, porque veio uma pedra na parede assim, que levou a janela na cama e dobrou tudo. Qualquer pessoa que tivesse deitado ali na cama, eu ficava na cama no notebook, estudando, tinha ido embora. Né? A minha irmã, ela tinha costume de ir no quarto e fechar a janela, ia vir tudo em cima dela. Então foi o maior livramento do Senhor Jesus na minha vida, de todos os tantos que eu tive, né? E aí minha mãe decidiu. Aí, gente, no meio dessa história toda, a minha madrinha, que é a irmã do meu pai, quando eu morei lá no meu pai, o tempinho que eu fiquei lá, ela falou assim pra mim: não, Cláudio, não dá pra você ficar pulando de galho em galho. Eu vou te dar. Eles têm terreno, né, gente? Enfim, eu não sou. A minha família adquiriu terrenos. Os familiares dos meus pais, os familiares da minha mãe, adquiriram terreno, já tinham terrenos, né? Então, ela me deu um lote até que grandinho, dá para fazer uma chácara. E eu comecei a fazer a minha casinha lá, né? Que daí a minha mãe falou: vou te trazer morar aqui comigo e daqui você só sai para sua casinha. E aí nisso, quando ela me trouxe morar aqui, eu já consegui um emprego também. Assim, no mesmo mês do acidente na minha irmã, eu vim para cá e falei: agora que eu não vou conseguir emprego mais, porque aqui onde a minha mãe mora é muito longe. Aqui é longe do centro da cidade. Passa poucos ônibus. Aqui eu vou fazer vários vídeos desse lugar para vocês, é maravilhoso. Ela tem um carrinho dela, meu padrasto tem um carrinho deles, mas eu tô aqui de favor com eles. Na cabeça da minha mãe eu não tô de favor, mas do meu padrasto talvez sim. Ele é muito gente boa, né? Mas a minha mãe quer que eu tenha a minha casinha e hoje eu tô sendo muito pressionado a terminar aquela casinha, né, que eu já comecei. Só que, gente, vocês podem achar que eu tô me vitimizando e trazendo um monte de problema aqui, e talvez o vídeo não faça muito sentido para vocês, mas nesse emprego que eu consegui recentemente, já tem 3 anos, né? Eu vim para cá em 2021. Então, nesse emprego, gente, eu também na área da qualidade, aconteceu um episódio muito desagradável lá com os gestores, porque eles me contrataram para fazer uma coisa e não deixaram eu fazer, né? E aí eles deram desculpa que o pessoal da empresa é muito familiar, que não aceita muita mudança. Eu falei: não, tudo bem, o que eu vou fazer? E me manteram no emprego, na área mesmo, fazendo uma outra coisa. E aí, dentro da mesma área da qualidade, acabaram um dia que eles falaram: Cláudio, tá na hora de você começar a fazer o que a gente contratou você. A gente só deixou as pessoas se familiarizarem com você. E quando eu fui atuar, gente, teve uma moça lá que eu fui dar uma ideia de melhoria de processo, que essa é a minha área, né, da qualidade, é melhoria contínua, né, dentro de empresas. E ela começou a me xingar de todos os nomes, né? E eu fui eleito à CIPA como mais votado, e aí minha vida virou um terror lá dentro, porque começaram a me perseguir. Pessoas grandes da empresa começaram a me podar em tudo que eu estava fazendo, eu fui hostilizado. E aí, gente, vocês não acreditam, começou a vir o gatilho da ansiedade. Aí eu fui parar no médico, tive uma crise de ansiedade, voltei a tomar remédio, e esses remédios me deprimiram tanto. E até hoje a gente não sabe se eu tô com burnout, se eu tô com ansiedade. Eu sei que eu tô com uns tiques nervosos. E a cada dia eu me sinto mais deprimido. E aí eu fui pro INSS, o INSS não me pagou porque a empresa enviou documentação errada e a empresa também não quer pagar. E já faz 1 ano que eu tô nem em enlace. E eu fiquei totalmente sem dinheiro. E eu não dei continuidade na casinha lá. E aí, mais uma vez, veio na minha cabeça assim: eu sou um fracassado. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo terminar nada. Eu procrastino tudo. Eu deveria ter sido mais forte com essa empresa e ter ido trabalhar. Mas não, eu me rendi. Tem dia que eu não tenho vontade de sair desse quarto, que eu durmo demais, que eu não consigo dormir à noite. Mas agora eu estou melhorando. E eu resolvi fazer esse vídeo para me desafiar.
Porque a partir de que eu soltar esse vídeo, eu vou me desafiar. Eu volto a trabalhar amanhã. Eu vou soltar esse vídeo hoje, domingo. Estou gravando agora à tarde. Não vou nem editar. Ele vai assim mesmo. E eu queria muito a oportunidade de vocês de ver esse meu desafio. Como lidar com tudo isso, né? De como... E aí dentro do que eu estudei também de psicologia, o que eu puder ajudar vocês com relação à ansiedade generalizada, depressão, TDAH, não procrastinar, produção de conteúdo. E eu não quero mais ser castrado. Esse vídeo aqui eu vou deixar registrado para me mostrar para mim mesmo o quanto eu posso fazer com 40 anos. Porque, eu fiz um discurso até agora que eu me sinto um fracassado, sim. Porque eu poderia estar agora bem, mas por escolhas erradas também do meu passado. Né? Não é só bullying, preconceito, bebida alcoólica, não. Foram escolhas erradas também que eu fiz. E que se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria. Mas a vida é um aprendizado. Se não é para aprender, é para quê? Então, enquanto a gente estiver aqui, gente, você que está passando pelo mesmo do que eu, 40 anos de idade, não conseguiu concluir nenhum curso, eu não estou bem no meu trabalho, provavelmente eu vou sair de lá, eu vou ser desligado, mas eu preciso entender, eu estou começando a entender o que realmente faz sentido para mim, né? Então, eu quero me desenvolver para ajudar as pessoas, mostrar para as pessoas o tão perigoso é uma palavra para uma pessoa. Ai, mimimi, muito fraquinho, muito emocionado. Não, não é isso, gente. Aqueles que forem gestor, eu já pude ser, a gente precisa tratar o ser humano como ser humano. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas não têm obrigação de acordar todo mundo, todo dia bem. Às vezes uma palavra errada que você fala para uma menina que tá ali com depressão, que não conta para ninguém, que tá prestes a fazer algo ruim para ela mesmo, e você falar de um jeito com ela, você salva uma vida. E às vezes você vai fazer ao contrário. Então eu tô aqui com 40 anos, dando um discurso que eu sou um fracassado porque eu não consegui realizar as minhas coisas por problema meu também. 90% é problema meu, mas eu tô aqui forte, com saúde, a saúde emocional meio abalada, mas a saúde física boa, podendo me comunicar com vocês e dizendo, não está perdido. A gente só tem 40 anos de idade e tá tudo bem. Eu fiz esse vídeo, eu pensei em arrumar meu cabelo, cortar meu cabelo, fazer a barba, vir com uma roupa legal. Não, eu vim fazer esse vídeo do estado que eu tô hoje. Daqui a pouco eu vou fazer minha barba, porque amanhã eu volto a trabalhar. Daqui a pouco eu vou cortar meu cabelo, que a minha mãe tá chegando, ela vai cortar para mim, porque eu volto a trabalhar. Mas eu passei quase 3 meses sem fazer a barba, sem cortar o cabelo, e sem querer fazer muita coisa, né? Eu tenho um cachorrinho ali que eu amo de coração, bravinho, mas eu amo ele, tem que tomar cuidado quando vem visita, tem que prender ele, que me fez muito bem. Vim morar aqui no sítio, que entra o que eu ia falar, vim morar no sítio, conexão com a natureza, me fez muito bem. Só que eu preciso ser homem, né, ser humano, e entender que eu posso oferecer muito mais disso para as pessoas também. Mas também não esperar nada de ninguém, é esperar de mim. O que eu posso fazer para mudar esse clima? O que eu posso fazer para terminar a minha obra da minha casinha? Né? O que eu posso fazer para melhorar os meus conteúdos na internet? O que eu posso fazer para realizar os meus sonhos? Né? Porque eu acredito muito em Deus. Talvez muito desses sonhos não é da vontade de Deus. Mas hoje eu venho com esse vídeo aqui entregando tudo de mim para vocês. Eu estou tentando ser bem didático. Eu comunico dessa forma mesmo. Mas é trazer um pouquinho de garra para você que está passando nesse momento. E também não subestimar a doença emocional da outra pessoa. Eu até fiz uma colinha aqui com as coisas que eu ia falar, mas aí eu faço um próximo vídeo porque tem muita história, tem até envolvimento com tigrinho. A gente que é ansioso, a gente quer resultados imediatos. E uma vez eu fui apostar no tigrinho, ganhei uma grana altíssima e perdi tudo.
E isso me fez mal, me deixou pior. Então essa é uma das escolhas que eu fiz para mim que é ruim. E eu tenho uma produção de vídeo para fazer que vai desmascarar muito influenciador e as mentiras que eu descobri. Eu me infiltrei nesse período, gente, dentro de uma casa de aposta, como afiliado, para descobrir como que funciona o afiliado, esses streamers que fazem live, porque eu queria fazer live na internet, mas de jogos, não de casa de aposta. E eu me infiltrei, eu descobri toda a verdade. Só que tem que tomar cuidado, porque, né, liberou no Brasil. Mas eu descobri a verdade. Então, assim, eu estudei um pouquinho sobre essa questão de cassino para entender o porquê que eu estava perdendo. E por que eu ganhei tanto, perdi tudo e depois queria pôr mais dinheiro lá. Então, e eu também entendi o meu lado. Eu sou uma pessoa ansiosa, que tenho predisposição a vício, e o vício faz com que você busque prazeres momentâneos. Ter uma bebida alcoólica dá aquele prazer momentâneo. Outros tipos de entorpecente, prazer momentâneo. Outros tipos de vícios, prazeres momentâneos. O ansioso, ele faz isso. Até pessoas com TDAH faz isso. Ela acaba se viciando em muitas coisas por ter prazeres momentâneos. Então, assim, eu fiz esse discurso de fracassado aos 40 anos, mas, porém, eu já venho engatinhando aqui as minhas estratégias para que quando eu chegar nos 50, eu vim com um vídeo falando, eu venci aos 50 anos. E tá tudo bem. Eu realizei os meus sonhos aos 50 anos. E tá tudo bem. O que a gente não pode fazer é desistir dos sonhos, é desistir de viver. Gente, eu esqueci muita coisa para falar para vocês. Coisas íntimas minhas mesmo, que talvez faria muito sentido para alguns de vocês, mas eu prometo não procrastinar dessa vez. Dessa vez eu vou continuar pelo menos um vídeo longo assim por semana, tá bom? Então eu acho que vale a pena a gente tentar correr atrás dos nossos sonhos. Nesse momento eu peço aqui para vocês, se fez sentido para vocês esse vídeo, se vocês querem conhecer um pouquinho mais da minha vida, do que eu estou fazendo para sair desse quadro, dessa sensação de ser um fracassado, mostrar a minha evolução daqui para frente, me ajuda deixando o seu like nesse vídeo. Se sentir à vontade também, se inscreva no meu canal. Isso vai me ajudar muito, vai me trazer uma alegria. E eu tenho certeza que meus próximos conteúdos vão ser sensacionais e vai ajudar muito de vocês a se identificarem assim como eu. E até mesmo para você que é jovem, 16 anos, pode estar assistindo esse vídeo, 18, 25, e ver de exemplo que algumas escolhas que eu fiz, que você pode estar fazendo agora, não vai te ajudar em nada, vai te atrapalhar. Então, é isso, gente. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, quem ficou até o final, e até o próximo vídeo. Um beijo, gente. Fui.